Nós queremos meditar nessa noite, procurando descobrir, ou despertar o nosso coração pelo que vivemos. Acho que são muitos os alvos, os propósitos da nossa existência, da nossa vida. São muitas as tarefas, as ações, os projetos que nós nos envolvemos. Mas a Bíblia, a palavra de Deus e o propósito de Deus nos desafia também a trazer a nossa vida, com o grande propósito de cumprir o propósito para o qual Deus nos criou. Quando nós olhamos para o nosso símbolo de fé, breve catecismo, que foi escrito, editado, por volta de 1647, no mês de novembro, onde teólogos ingleses, suíços, se reuniram para olhar na palavra de Deus, direcionar o povo de Deus no bom caminho que a Bíblia tem, na instrução que a Bíblia tem ao nosso coração. A primeira pergunta do breve catecismo é: qual o fim principal do homem? Por que o homem existe? Para que ele existe? Por que Deus o criou? Por que Deus o formou à sua imagem e semelhança? E a resposta é: para glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Qual o fim principal do homem? Glorificar a Deus com o seu viver e gozá-lo. Gozar da sua companhia, da sua bênção, do seu agir providente, da sua salvação, da sua bondade, para todo sempre. Então, quando Deus traz à existência todas as coisas, Ele traz para a sua glória. Quando Ele cria o homem, sua imagem e semelhança, e dá ao homem capacidade de viver, de desenvolver ações, de receber dons e talentos. Quando Ele cria em favor do homem um plano de salvação, quando Ele executa em Cristo esse plano, Ele faz para ter um povo seu exclusivo, zeloso de boas obras. E dentro desse propósito, o que Deus espera? A glória do seu nome. Que de alguma forma a nossa vida, as nossas decisões, as nossas ações, as nossas conquistas, o passar pelas provações, possam de fato dar glória ao nome de Deus, glorificar o nome daquele que nos criou, que nos salvou, que nos amou, dando o seu próprio Filho por nós. Quando nós, irmãos, temos a nossa vida, nós temos nela planos que nós desenvolvemos, projetos que buscamos alcançar. Esse plano envolve a sua casa, quando você planeja o bem-estar dos seus filhos, do seu casamento, quando você planeja, no trabalho, condições de crescer na sua vida profissional, de ganhar um dinheirinho a mais, de ser melhor sucedido nas suas ações, no seu empenho, na sua dedicação, porque você quer criar conforto à sua casa, você quer cumprir as demandas, das questões financeiras que os planos, os projetos existem, ou pedem. Então, nós sempre nos envolvemos com planos, e o que nos fazem manter a nossa dedicação, o nosso empenho junto ao plano, é o alvo que a gente espera alcançar naquele plano que a gente fez. Quando a gente tem um alvo, um foco muito bom, nós passamos por dificuldades, e todo planejamento leva a algum tempo difícil. Qualquer tarefa, em algum momento, vai exigir um pouco mais de perseverança. Qualquer ação sua, seja ela grandiosa, seja ela que demande bastante tempo ou pouco tempo, vai chegar num momento que vai te pedir uma perseverança, uma persistência. E o que vai fazer persistir é o alvo, é o propósito que você tem, naquilo que você espera alcançar, naquilo que você espera chegar, para você não desistir diante da dificuldade, diante da luta, diante do problema, diante do obstáculo. Nossos planos vão se tornando fortalecidos quando passamos pelos desertos. Quando que uma árvore consegue estabelecer bem as suas raízes, se firmar bem para resistir às tempestades? No tempo da sequidão. Porque quando não tem água muito fácil, na parte mais superfície da terra, ela tem que baixar mais as suas raízes, fixar mais as suas raízes. E aí ela se firma mais na terra, e ela enfrenta melhor os problemas.
E ela passa melhor pelos vendavais, pelas procelas, pelas lutas, pelas dificuldades. O tempo da sequidão, o tempo do momento em que falta chuva, faz com que ela se esforce para ir um pouco mais além. Fixar melhor as suas raízes. Então a nossa vida é assim também, nós vamos levando, nós vamos planejando, nós colocamos alvos. No momento em que a gente quer alcançar alguma coisa, realizar algum sonho, alcançar alguma vitória, os alvos é que nos mantêm de pé diante dos obstáculos, porque para tudo que se quer conquistar na vida, exige empenho, esforço, dedicação, e um momento ou outro você vai ter que fazer mais do que aquilo que você sempre fez, vai ter que se esforçar mais, vai ter que se empenhar mais, senão você não vai alcançar o alvo desejado. A nossa vida de fé é a mesma coisa, nós vamos ver isso. Há momentos que nós temos que nos esforçar um pouco mais, dar um pouco mais do nosso empenho, da nossa confiança no Senhor, da nossa busca por Deus, para fazer da nossa vida o seu fim principal. O fim pelo qual Deus nos criou, para o qual devemos viver. A glória do nome de Deus. Nós fazemos isso no exercício da fé. Já falamos da fé aqui, já lemos Hebreus 1. Já falamos que sem fé é impossível agradar a Deus, glorificar o nome de Deus, sem o exercício da fé, da confiança no Senhor, é impossível para o ser humano. Porque muitas das vezes o que a gente pode dar é pouco, diante daquilo que a vida pede. Muitas das vezes aquilo que a gente tem feito não é suficiente para transpor os obstáculos, para vencer as lutas que a gente precisa vencer. Se não for o cuidado de Deus, se não for a confiança em Deus, nós vamos sucumbir. Então, o nosso propósito de glorificar a Deus com a nossa vida passa pelo caminho da fé, da confiança no próprio Deus que nos sustenta, que nos ampara, que nos desafia a confiar nele. Colocar na vida dele, ou nas mãos dele, a nossa vida, o nosso sonho, o nosso projeto, as dificuldades que enfrentamos, os obstáculos que temos que superar. Confiança em Deus, que dá ao ser humano a possibilidade de glorificá-lo. E a nossa fé não é aquela fé que apenas se estabelece quando cremos em Cristo. Tá bom, mas eu tenho essa fé, pastor. Eu creio em Cristo. Eu sei que Jesus me ama e me amou muito na cruz. Eu acredito no seu sacrifício lá na cruz do Calvário. Eu confio nesse sacrifício grandioso de Cristo, de Deus em meu favor. Eu tenho de fato um viver pela fé, porque eu tenho a fé em Jesus. Viver pela fé não é só crer que Deus existe, é preciso crer que Ele existe, que Ele é o galardoador, que Ele é o recompensador, o abençoador daquele que o busca, que espera no agir precioso da sua mão. Mas o exercício de fé, a vida de fé, é a vida dinâmica, é a vida do todo dia, é a vida do comprometimento de ações, dentro do querer de Deus e da vontade de Deus, que se revela para nós nas Escrituras. Então, o que é viver pela fé? O que é viver para a glória de Deus? Eu quero dar alguns exemplos aqui de algumas coisas que precisam fazer parte da minha vida, da sua, se eu quero viver para a glória de Deus. Se eu tenho o propósito de fazer com que na minha vida, nas minhas ações, nas minhas atitudes, nas minhas escolhas, o nome de Deus seja glorificado, cumprindo assim o propósito para o qual Ele me criou. Ele preserva a minha vida para que o seu nome seja glorificado. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, ou que você acesse aí no seu celular, na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, e nós vamos ler alguns versículos dessa carta de Paulo aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Versículo 16 a 19. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 19, se você preferir, pode acompanhar a projeção também, que a Gabriela já providenciou para nós, tá bom? E o texto da palavra de Deus vai nos dizer assim, como diversos preceitos, princípios que o cristão
que aquele que quer glorificar a Deus, que aquele que exerce a sua fé, a sua confiança no Senhor, deve manifestar na sua vida, no dia a dia da sua história. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dá graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito Santo de Deus que em vós habita. Então, se queremos viver para a glória de Deus, no exercício da nossa fé, a primeira coisa que nós temos que entender é que o viver que glorifica a Deus é o viver da alegria, da felicidade. É bem verdade que há muita coisa no mundo, na história do mundo, na história da sua vida, da minha, que quer roubar a nossa alegria. O que Paulo chama nos Filipenses, na carta que escreve aos Filipenses, de os ladrões da alegria humana. A começar pelo pecado, que todo dia quer nos levar à queda, quer nos levar à desobediência do Senhor, quer nos fazer inclinar para um erro, para uma maldade, para uma mentira, para o desejo de cobiça do coração humano, para o desejo de valorizar aquilo que se tem e às vezes esquecer do valor que devemos dar às pessoas. O Evangelho é aquele que nos ajuda a perceber os ladrões da nossa alegria, porque o propósito de Deus é que a gente viva feliz, viva contente. Deus nunca disse que nós não teríamos problemas ou aflições, ou não passaríamos por lutas, ou não enfrentaríamos enfermidades, ou não veríamos algum dano em razão do nosso pecado, do nosso erro, da nossa iniquidade, que prejudicasse a nossa vida e a vida daqueles à nossa volta, que perturbasse tanto a nossa casa, que tirasse tanto a nossa paz, que levasse embora, quem sabe, o tempo da nossa dedicação e da construção que nós nos dedicamos junto ao trabalho, junto à família, junto à igreja. Nosso coração é um coração inclinado ao erro, à falha, ao pecado. E quando somos vencidos por isso, sofremos danos. Porque é a colheita da semeadura que fazemos. Há uma expressão bíblica que nos adverte contra isso, quando diz assim: de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear também vai colher. Então, um dos ladrões da nossa alegria somos nós mesmos. Por aquilo que plantamos, por aquilo que semeamos. Se semeamos um fruto amargo, vamos colher o fruto amargo. Porque a semente boa não pode dar mau fruto, mas a semente ruim não pode dar também bom fruto. Então há muitos ladrões da nossa alegria, e às vezes nós mesmos, às vezes as circunstâncias à nossa volta. Uma pandemia como essa que vem, de forma inesperada, vai tomando os países, vai tomando as famílias, vai gerando enfermidades, vai gerando morte, vai gerando luto, vai gerando mudança de agenda, vai gerando tantas mazelas, tantas consequências, sequelas, depois que a enfermidade vai sendo controlada, mesmo assim, quanta gente passando aí, se tratando ainda por sequelas da Covid-19, sequelas emocionais, psicológicas, sequelas físicas. Circunstâncias que vêm roubar nossa alegria. Elas surgem, de repente a tempestade vem, as nuvens negras se acumulam sobre a cabeça, a noite escura de alma se estabeleceu para nós. É tempo de agonia, é tempo de luta, é tempo de dor. Essas coisas nós vamos viver. O Senhor Jesus e a Bíblia nos adverte que isso acontece. Mas há uma questão muito preciosa aqui nesse texto, que diz que as circunstâncias que nós vivemos, o pecado que nós praticamos e os resultados que dele vêm, a nossa vida, a nossa casa, que tanto nos aborrece, que tanto nos prejudica, que tanto nos maltrata, eles vêm, mas mesmo assim, a nossa alegria do viver com o Senhor não pode se extinguir, não pode se acabar. Quando Paulo escreve esse texto e traz essas ordenanças aqui, quando você lê, você vê que vem de uma forma imperativa. Está dizendo, apesar da circunstância difícil, meu irmão, minha irmã, apesar dos danos que o pecado tem trazido à sua vida, busque viver vida feliz com Jesus. Vida feliz com Deus.
vida de satisfação no coração, na alma, tendo no seu viver a boa companhia do Senhor, exercendo a sua confiança, a sua fé no agir de Deus que te sustenta. Porque se você ainda está vivo, viva, há aí um grande motivo para se alegrar. Um grande motivo para se alegrar. E quando nós partimos desse mundo e deixarmos essa vida aqui de peregrinação, onde vivemos coisas boas, alegrias, conquistas, mas também perdas, vamos estar com o Senhor. E estar com o Senhor, diz a Bíblia, é incomparavelmente melhor. Por isso o nosso viver tem que ser o viver de alegrai-vos no Senhor. Alegria no Senhor. Eu não preciso me estender muito a esse tema aqui, a esse tópico aqui, porque há bem pouco tempo nós recebemos aqui o Daniel Dias, e ele falou muito bem sobre isso, nos lembrou muito bem essa verdade. O crente glorifica a Deus quando ele vive feliz, mesmo no tempo difícil. Não é dando risada de tudo, não é isso que a Bíblia está dizendo. Não é sorrir pelas tragédias, não é fazer da tragédia, da luta, da dor uma piada. Não, não é nada disso. Mas é preservar o sentimento de alegria, o sentimento de satisfação, apesar de tudo. Pela sua confiança em Deus e pela sua certeza de que Deus, mesmo na aflição, te dá boa companhia e trabalha em seu favor para te sustentar, para te ajudar a passar o tempo difícil. Satisfação de alma, satisfação por saber que o Senhor é conosco, que Ele nos ajuda e que Ele é a razão da nossa alegria. Nossa alegria não se limita à circunstância. Nossa alegria está na certeza de que Deus está conosco, de que Ele nos ama, de que Ele tem para nós grandiosa salvação, de que Ele concede perdão para o nosso pecado, de que Ele prepara uma eternidade de vida, de gozo, de paz, para aquele que nele crê, para que não sejamos ou não tenhamos tomado a nossa alegria, quando focamos a nossa alegria fora de Cristo, fora do amor de Deus, fora do propósito de Deus, que se revela para nós nas Escrituras. Quero apenas lembrar a história do autor do hino 108 do nosso inário, que nós vamos cantar daqui a pouco. O Joel vai nos ajudar aqui. Esse homem, autor desse hino, era um advogado de Chicago, chamado Horatio Spafford, ou Spafford, vamos ver aí a melhor pronúncia. Se você abrir o seu inário aí, você vai encontrar o nome desse homem aí. Ele era advogado, mas nos anos de cristão, nos anos de 1970, ele viveu muitas dificuldades, muitas lutas. Foi um período muito difícil para ele. Foi uma década muito dura. Esse homem com a sua esposa teve 4 filhas e um filho. Em 1970 ele começou a ser afligido com a morte do seu filho mais velho, que teve com 4 anos de idade, seu filho que com 4 anos de idade teve uma febre que não teve controle e ele veio a falecer. 1870? 1870. 100 anos aí depois, antes, né, do que eu falei. 1870. Depois, com seus negócios em Chicago, houve um grande incêndio e a empresa dele e muitas empresas foram atingidas também. E ele teve uma perda financeira muito grandiosa. Mesmo assim, ele ajudou muitos dos seus funcionários e outras pessoas que viviam ali, que precisavam restabelecer a sua vida, a sua casa, sustento do seu lar. 1871. Em 1873, ele, muito amigo do missionário Moody, ouviu dizer que Moody estaria num país da Europa, e ele então combinou com a sua família para fazer uma viagem de Nova York até esse local para reencontrar o seu amigo. E ele combinou então e comprou as passagens de navio para ele, para a esposa e para as 4 filhas. E eles tomaram esse navio em novembro de 1873.
ele foi impedido de embarcar por causa de um compromisso com a empresa. Não pôde ir. A família foi primeiro, foi na frente, ele iria depois, mas aconteceu um naufrágio. Com o naufrágio, aproximadamente 370 pessoas morreram, entre as 370 pessoas, 4 filhas. Sua esposa mandou o recado dizendo: eu estou viva, mas estou só. Ele então vai pegar o navio, vai embarcar, vai se dirigir até o local para encontrar a esposa. Quando ele está passando pelo local do naufrágio, ele é avisado: olha, foi por aqui, né, que o navio naufragou, foi por aqui que as suas filhas tiveram a sua vida tomada. E ele então vai para a cabine do navio, e ele começa então a escrever o hino que é esse, que nós conhecemos: aflição e paz, 108, se paz a mais doce me deres gozar. Vai expressar a sua alegria em meio ao sofrimento, em meio à perda, por ter a convicção de que a nossa alegria está no Senhor, na graça de Deus que em Cristo se revela para nós. Joel vai nos ajudar, nós vamos cantar, os irmãos permaneçam assentados aí. A Gabi vai colocar a letra aí, nós vamos cantar a primeira, a segunda e a última estrofe, tá bom? Desse hino que conhecemos bem. Pelo que vivemos, irmãos, vivemos para a glória de Deus, e o viver para a glória de Deus me faz viver, me desafia a viver uma vida feliz com Jesus, diante das circunstâncias da vida ou diante da morte, porque estar com o Senhor também é incomparavelmente melhor. Mas se eu quero glorificar a Deus, eu preciso exercer uma vida de oração. Orai sem cessar. Por que, pastor, eu glorifico a Deus na minha oração?
porque eu reconheço a minha limitação, a minha dependência dele. Reconheço quão grande ele é, que é o Senhor de fato, o Deus Todo-Poderoso, que pode todas as coisas, e eu não. Reconheço que Deus tem planos os quais não podem ser frustrados, como vimos pela manhã, e os seus desígnios e os seus propósitos são eficazes, cumprem o propósito que Deus determinou. Como a chuva que ele traz à terra, que não volta para o céu, sem que antes cumpra o seu propósito de regá-la, de torná-la produtiva. Só depois de cair no solo e de regar a terra, ela vai retornar aos céus e depois vai vir novamente, cumprindo o propósito para o qual Deus a designou. Quando nós oramos, irmãos, a Deus, nós glorificamos o nosso Deus porque reconhecemos a nossa impossibilidade e a possibilidade do Senhor. Quanto somos frágeis e quão frágil é a nossa vida e o nosso plano, mas quão precioso, quão perfeito, quão agradável é o propósito de Deus para nós. E a Bíblia diz que muito pode na sua eficácia a súplica do justo. Então nós devemos orar. Nossa oração tem que ser constante, tem que ser em favor da nossa vida, em favor da igreja, em favor da cidade, em favor do país, em favor da justiça, na busca pela promoção da paz, em favor da assistência de Deus, do quebrantamento do Senhor junto ao coração, crendo na soberania de Deus, no controle de Deus sobre todas as coisas, acreditando que aquela tempestade, aquele dano, aquele mal que nos assusta, que faz tremer a nossa alma, não abala o nosso Deus. As aflições nos abalam, nos atemorizam. Especialmente se temos planos para cumprir e percebemos que essa tempestade vem como um embate, como um muro, um obstáculo que precisa ser transposto. Um momento difícil que precisa ser vencido, precisa ser superado. Quando percebemos que é demais para nós, nós temos que nos quedar aos pés de Cristo, aos olhos de Deus, e clamar. Orai sem cessar. Orai pela sua vida, pelo seu cônjuge, pelos seus filhos, pelo seu trabalho, pelo seu vizinho. Orar no tempo da alegria, no tempo da bonança, no tempo da conquista, agradecendo a Deus. Orar no tempo difícil, clamando pelo socorro de Deus que pode vir. É o imperativo. Não é essa ideia para você orar, não é quando você achar que deve orar, não é quando você entender que agora a coisa está difícil demais e você já buscou todas as alternativas, só te resta orar. Há situações de enfermidades que chegam naquele limite do recurso clínico e o médico diz assim então para a família: olha, se vocês têm fé, agora é só por conta de Deus mesmo. Não, sempre foi por conta de Deus. Sempre foi pelo querer de Deus, pela providência de Deus. Nós sempre deveríamos estar orando e agora temos que orar ainda mais. Porque a oração nos coloca no caminho do Senhor. A oração nos ajuda a enxergar a vida como Deus enxerga. A oração traz de Deus força para a gente vencer o tempo difícil. O Senhor Jesus, no tempo da agonia, no jardim do Getsêmani, ele orou ao Pai para que ele pudesse de fato tomar daquele cálice amargo. Se Cristo precisou clamar ao Pai, me dá força, me ajuda, sendo Ele Deus, sendo Ele forte, sendo Ele sem pecado, para tomar daquele cálice amargo, para dar a sua vida, para verter o sangue, para consumar essa obra redentora de salvação da humanidade, quanto mais eu preciso, quanto mais eu devo orar e clamar, tem compaixão de mim. Ninguém pode glorificar o nome de Deus se não ora, se não se prostra diante do Senhor para reconhecer quão pequeno é e quanto necessitamos do auxílio, do socorro, da providência, do cuidado, do carinho, do amor, da compaixão, do perdão, da oportunidade que Deus pode trazer para a sua vida, para a sua casa, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, para o seu dia. Deus cuidando de nós, Deus trabalhando em nosso favor. Porque quando nós oramos, o céu se abre para nós. Há essa expressão de que
quando o crente ora, né, o céu se abre e o inferno treme e coisas extraordinárias Deus traz, Deus faz na face da terra. Atravessando as tempestades, enfrentando os problemas, correndo atrás dos alvos, dos propósitos, tentando buscar no seu viver glorificar a Deus através da sua prece, que traz reconhecimento à grandeza de Deus e que demonstra o quanto nós carecemos, dependemos do auxílio, do socorro, do conduzir de todo dia do Senhor na nossa vida, para a gente não cair, para a gente não desistir, para a gente não desabar, para a casa não se tornar ruína, para o trabalho não ser vão, mas para contar com a mão abençoadora de Deus, trazendo resultados inesperados, grandiosos, multiplicando todo o empenho da nossa mão. Glorificamos a Deus quando oramos. Você tem glorificado a Deus? Quanto tempo tem reservado para orar? A Bíblia diz, orai sem cessar. Você tem glorificado a Deus? Seu coração tem sido cheio de alegria, mesmo no tempo difícil, mesmo no tempo adverso, mesmo quando as nuvens negras se acumulam sobre a cabeça. Você glorifica a Deus porque você está vivo, e o fato de estar vivo, você vive a oportunidade de mudança, de ver a tempestade se dissipar com o raiar de um novo dia, a noite triste de choro ser transformada na manhã que Deus prepara de resultados, de solução para o seu problema, para a sua dor. O exercício da fé, o alegrar sem cessar, o orar sempre, vai nos ajudar a glorificar o nome de Deus. Glorificamos a Deus quando expressamos gratidão. É o que o texto revela ao nosso coração. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dai graças. Reconhecimento do agir de Deus. Desde o ventre materno. Ele que nos formou. Ele que nos deu vida. Ele que nos deixou crescer. Ele que trouxe um pai e uma mãe para cuidar de nós. Uma família para nos abraçar. Uma igreja para interceder pela nossa vida, para acompanhar os nossos passos de fé, para se lembrar de nós, na sua prece, no momento da nossa dor, no momento do nosso sofrimento, no momento da nossa queda, do nosso pecado, da nossa iniquidade. É Deus. Paulo chega junto aos atenienses, ele vê os muitos altares a diversos deuses, ele vê um altar ao Deus desconhecido, ele começa a proclamar em Atenas, aquele Deus que ele conhecia, que os atenienses ainda não, dizendo que se tudo o que foi feito por ele. E você que se move, e você que existe, só se move, porque Deus é quem te sustenta, porque Deus existe. Por isso o nosso coração tem que existir o quê? A gratidão, para reconhecer que Deus é aquele que nos assiste, e que jamais desiste de nós. Evangelho de João, capítulo 14, verso 1. Nós vamos ver essa declaração preciosa de que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, é aquele que jamais desiste de nós e que por isso nós devemos ser gratos. Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. E ele vai te falar das moradas celestiais preparadas pelo Senhor, para que onde Ele esteja, estejamos todos nós juntos dele. O exercício da fé, que nos leva a crer em Deus, e ao exercermos a nossa confiança em Deus, receber das suas bênçãos, dos seus cuidados. Quanto fez o Senhor pela sua vida, pela sua casa, nessa semana que se encerrou ontem? Lá no seu trabalho, lá naquele problema, lá naquela dificuldade, lá quando você saiu no trânsito e recebeu a proteção do Senhor na sua viagem.
no translado da sua casa para o trabalho. Quantas pessoas com pneu furado você viu e você não teve nenhum pneu furado? Quantos carros parados na estrada, na rodovia, com problemas mecânicos e o seu carro funcionou muito bem, te levou, te trouxe? Quantos acidentes? Pode ser que essa semana nenhum, semana passada alguns, né? Quantas pessoas você soube que ficou doente? Quantas notícias chegou para você de gente que ficou com Covid? E você bem assistido, mais uma semana, bem cuidado. Quantos passou o frio pela rua? Não teve uma casa, um agasalho para aquecer, e você tem. Quantos, apesar de muito trabalho, de muito empenho, não tiveram o pão sobre a mesa, muito menos a fartura que você pôde usufruir nessa semana? Então, Paulo está dizendo assim, olha, o viver do cristão é o viver que glorifica a Deus, no exercício da fé que traz as bênçãos, que nos dão a possibilidade de agradecer, dizer ao Senhor, sou grato por tudo que tenho, especialmente pela salvação que Ele nos dá, pela vitória sobre o pecado, pela vitória sobre a morte, pelo amor de Deus que em Cristo se revela de forma tão grandiosa e amorosa, que faz de mim seus filhos, que me dá a possibilidade de glorificá-lo, de servi-lo, de expressar-lhe o meu amor, de cantar a Ele louvores, numa noite como essa, na companhia de irmãos tão queridos nossos. Gratidão, gratidão, porque o Senhor tem se lembrado de mim, tem se lembrado da minha casa, tem ouvido a minha prece, tem estendido para mim a sua mão, tem trazido sobre a minha vida o seu amor, tem me dado de graça a salvação no perdão de pecados. Gratidão, porque Ele não desiste de mim. Mesmo quando eu sou infiel, diz a Bíblia que Ele é fiel. Se somos infiéis, Ele permanece fiel para nos ajudar, para nos sustentar. É preciso haver gratidão. Quando o meu coração é grato, reconhecendo os feitos de Deus, que me acompanha todo dia, porque às vezes eu tive uma noite difícil, mas eu acordei, lavei o rosto pela manhã e tenho um dia a mais para viver, eu tenho que ser grato. Eu tenho um dia difícil para viver, problemas complicados para resolver, mas ainda bem que Deus me preservou para resolver os problemas desse dia. Que a boa mão do Senhor possa nos conduzir, que a sabedoria grandiosa do Espírito de Deus possa nos instruir para as decisões certas, para as escolhas certas, para que o dia difícil se torne um dia de bom resultado. Quando você for deitar, falar, bom, foi difícil, mas valeu a pena, sobrevivi. Não resolvi tudo, mas resolvi um pouco. Não encontrei ainda a solução de todo o problema, mas já dei alguns passos para isso. Graças a Deus. Glorificamos a Deus quando expressamos coração grato por tudo, em tudo, até pela luta, até pelo deserto, que vai aprofundar mais as nossas raízes, que vai gerar para nós maior resistência no tempo da tempestade. Porque é assim também que Deus cuida de nós, nos preparando para os vendavais que temos à frente, criando estrutura, criando possibilidade da gente transpor os obstáculos, ir um pouco mais longe e ser um pouco mais forte. Gratidão é uma das formas da gente glorificar o nome de Deus. Glorificamos o nome de Deus assim, com a alegria que expressamos, com oração, nosso clamor, na confiança ao Senhor, na gratidão por contemplar os seus feitos e saber que Ele não se esquece, pelo contrário, Ele se importa conosco. Glorificamos o nome de Deus quando não apagamos o Espírito Santo. O Espírito que se manifestou na sarça ardente para Moisés, quando veio chamá-lo para liderar o povo na saída do Egito para Canaã. E aquele homem tinha 80 anos. Ele tinha escrito um Salmo 90, que você conhece bem, que diz, nossa vida chega a 70. Havendo vigor, deve estar pensando nele mesmo, com bom vigor, a 80. É onde ele está.
que passar disso é canseiro e enfado. Com 80 anos, quando ele acha que não vai produzir mais nada, quando ele acha que agora é hora de pendurar mesmo o cajado, né? Deus fala para ele, não, agora você recebe a sua missão mais importante. O Espírito de Deus vai chamá-lo, ele vai ser o líder para tirar o povo do Egito, para falar em nome de Deus, para receber de Deus os mandamentos, as leis de Moisés que temos no Pentateuco da nossa Bíblia, para vencer a Faraó, o grande líder do Egito, em nome do Senhor, o Eu Sou. E vai chegar nos 120 anos, diz a Bíblia assim, com a mesma robustez dos 80, com o mesmo vigor, com a mesma saúde, com a mesma disposição. Não sei se com o mesmo rosto, porque haviam se passado 40 anos. E ele viveu essas coisas porque ele não resistiu ao Espírito Santo, embora ele tentasse. Ele disse, Senhor, não dá para pensar numa pessoa mais nova? Um jovem aí que tem mais vigor, tem mais tempo para dar, tem mais ideias inovadoras, tem mais coragem do que eu. Não dá para pensar em alguém que fala melhor? Eu sou pesado de língua. Eu gaguejo, eu vou chegar lá diante desse faraó aí, que eu conheço bem, fui criado pela filha dele, fui ameaçado por ele de morte. Eu vou travar diante desse cara aí. Eu não sou muito querido lá no Egito, lá no palácio, mas não, já fui. Hoje não sou mais. Mas quando ele se convenceu de que era o propósito de Deus, pela ação de Deus, pela ação do Espírito de Deus, ele foi lá e fez e realizou uma obra grandiosa, e nem sequer seu vigor físico se desgastou. Às vezes nós tentamos resistir ao agir de Deus. Nós queremos que seja feito do nosso jeito, nós temos as nossas justificativas para não fazer, para que outros façam. No chamado que Deus tem para a nossa vida, no propósito que Ele quer realizar na nossa existência, no instrumento que Ele quer nos tornar, no vaso de bênçãos que a gente sabe que pode ser, e ainda não fomos porque resistimos, com as nossas justificativas, com outras prioridades que a gente acha que na vida nossa ainda é mais importante. Quem quer glorificar o nome de Deus tem que dar espaço, vazão, para que o Espírito Santo de Deus o chame e o use. Sem justificativas, sem explicações. Que eu sei que são justas. Moisés, quando fala, ele sabe bem do que ele está falando. Mas Deus sabe muito bem o que ele quer fazer. E com quem ele quer fazer. Por isso que ele leva a bom termo. Porque o plano, o propósito de Deus não é frustrado. Nem pela limitação minha ou sua. Mas às vezes eu posso deixar de participar. Porque eu resisto ao Espírito. E Deus então pega uma outra pessoa para fazer no meu lugar. Essa pessoa vai viver o que Moisés viveu. Viveu o extraordinário. E eu vou ficar apenas com as sobras. Com a mesmice. De um Deus que abençoa, de um Deus que cuida, de um Deus que sustenta. Mas que reserva algumas coisas especiais para aqueles que se tornam especiais, porque dão vazão, dão abertura. Entendem a proposta de Deus e não apagam e não resistem o Espírito Santo e o querer de Deus para a sua vida. É o Espírito Santo, irmãos, que rompeu os céus e que revelou quem de fato é Deus junto aos profetas de Baal, com o fogo que consumiu o altar no dia de Elias. Às vezes ele chega numa sarça, chamando de maneira mansa, outra hora ele se revela de forma estrondosa. Porque a questão é, quem é Deus de verdade? Qual é o Deus que pode responder à prece? Que pode corresponder à fé, à confiança? Qual é o Deus que de fato merece a adoração, merece o culto, merece ser glorificado? Vamos para o monte, vamos fazer o altar, vamos clamar, clame aos seus deuses, disse Elias aos profetas de Baal. Clame mais alto, quem sabe está dormindo,
quem sabe está cochilando, quem sabe está envolvido com outras tarefas, ainda não se atentou para o seu clamor. Clama mais alto. E no momento dele buscar o Senhor, ele restaurar o altar. Ele pede aos profetas de Baal que derrame água sobre o altar, porque o negócio tem que pegar fogo, quanto mais água, mais fácil de pegar fogo. Depois que eles derramam as águas sobre o altar, baldes e mais baldes, ele clama a Deus, e Deus rompe os céus, consome o altar, e declara o seu amor, o seu poder, a sua resposta, o seu cuidado, ser ele merecedor de honra e de glória. O único Deus vivo, o único Deus verdadeiro, que pode responder ao ser humano. E às vezes nós resistimos diante dos desafios. Achamos que há outros caminhos melhores, há outros deuses. O Deus nosso, do nosso próprio coração, a busca da nossa própria glória. Não apagueis o Espírito. Porque se fizermos isso, nós deixamos de glorificar o nome de Deus. O Espírito que se manifestou no dia de Pentecostes, Atos capítulo 2. No cumprimento da promessa de Deus, recebereis poder. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, para ser minha testemunha, a começar por Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Diz a Bíblia que no dia de Pentecostes, reunidos os discípulos, no mesmo lugar, no cenáculo, aproximadamente 120 pessoas, recebem de Deus a visitação do Espírito, do próprio Deus vem habitar no coração, na alma, na vida deles. E eles que estavam presos nas quatro paredes, preocupados de serem pegos, de serem mortos, porque Jesus acabava de ser crucificado ali mesmo, muito poucos dias antes. Se fizermos as contas, 40 dias depois da ressurreição, ele foi assunto aos céus. 11 dias depois de ser assunto aos céus, o Espírito se manifesta no dia de Pentecostes em Jerusalém. 51 dias depois da sua ressurreição. 53 dias depois da sua morte. Os discípulos eram temerosos de serem identificados como um deles, de serem presos e mortos, porque seguiam os princípios, os ensinos do Nazareno, daquele que foi morto por blasfêmia, por se dizer rei dos judeus e ser uma ameaça a César. Pedro negou, não foi por acaso, é por medo da morte, é por medo da prisão e dos açoites. Por isso disse, não conheço tal homem, não sei do que você está falando. Agora esse Pedro ganha as ruas de Jerusalém. Ele proclama as grandezas de Deus numa língua que ele nem sabia falar. Porque a ação do Espírito Santo fez dele um instrumento, e dos outros 120. E o Evangelho é proclamado, e Pedro é aquele que vai tomar a palavra para fazer o sermão na praça. O sermão em grego, o sermão na língua que a maioria falava, na língua do comércio do tempo. A cidade estava cheia, tem gente de muitas regiões, de muitas aldeias, de muitas línguas, de muitas tribos, de muitos povos. Quando ele ergue a sua voz para dizer, ele fala claramente, olha, Jesus a quem vós crucificaste, vós mataste, aqui mesmo em Jerusalém, é o Filho de Deus, o Messias prometido, que veio para salvar o perdido, ele é o Cordeiro de Deus, que vem dar a vida por nós, para tirar o pecado do mundo, vós o matastes. De onde vem essa coragem? De onde que a igreja deixou de temer para deixar o templo, o lugar de quatro paredes, e ganhar as ruas, proclamando as grandezas de Deus? A ação do Espírito Santo que nos capacita para fazer aquilo que a gente não tem condição de fazer, que a gente não pode fazer sozinho. Se eu apago o Espírito Santo de Deus, eu não glorifico o nome de Deus. Se eu impeço de agir na minha vida, para seguir o caminho que Ele quer, eu não recebo das promessas de Deus, que faz de mim um instrumento em que o nome de Deus é glorificado. 3.000 almas, no primeiro sermão, na primeira evangelização da igreja em praça pública. Resultado que nenhum ser humano consegue por si, senão pelo agir de Deus. Qual que é o propósito da minha vida? Pelo que eu devo viver?
para exercer a fé que glorifica o nome de Deus. E eu exerço isso quando eu vivo o viver da alegria, mesmo no tempo difícil. Eu glorifico o nome de Deus quando eu clamo, reconheço a minha fragilidade, a minha impossibilidade, mas a grandeza e o agir poderoso do meu Deus. Glorifico o nome de Deus quando eu sou grato por tudo que tenho. E mesmo aquilo que eu não pude ter ainda. E até por aquilo que perdi. Glorifico o nome de Deus quando não apago o Espírito Santo e disponho a minha vida para fazer aquilo que Ele quer que eu faça, que Ele me chamou para realizar. Ide, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E a vontade de Deus vai prosperar. E o nome de Deus vai ser glorificado. Com essas ações e outras que a Bíblia me desafia a viver, me desafia a fazer. Porque essa é a razão da minha existência. É para isso que Deus me formou. É por isso que Ele me sustenta. A glória do seu nome. Quando eu não faço isso, irmãos, eu tiro a glória de Deus. Eu impeço que Ele seja glorificado. Por isso, somos desafiados no imperativo, numa ordem, de que vivamos dessa forma, para a nossa alegria, para a edificação da igreja, para o crescimento do reino, para a glória do nome de Deus na nossa vida. Vamos